Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. A partir do primeiro versículo. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse. O Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis aqui tu, pois que me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi, deitou, e tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis aqui tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Versículo 7, igreja. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: vai, deita-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio, versículo 10, igreja. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir-lhe timirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Oremos, igreja. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos a Ti, cantamos, expressamos, ó Deus, o nosso amor, e quisemos de fato fazer o mais profundo do nosso coração. Eu sei que o Senhor recebe tudo aquilo que temos apresentado a Ti de coração. Tu recebes, ó Deus, não é porque é o melhor, mas é porque o Senhor é bom e recebe as nossas fragilidades. Apresentamos a Ti nos esforçando, mas sabemos que é imperfeito. Porém, a intenção do nosso coração, ela é boa diante do Senhor. Agora, ó Deus, estamos diante de Ti para também ouvir uma porção da Tua palavra. Toma, Senhor, o nosso coração e fala ao nosso espírito, pelo Teu Espírito, nesta noite, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Pode se assentar na presença do Todo-Poderoso. A história de Samuel é uma história linda. Ele foi chamado por Deus de uma maneira muito especial e se tornou, de fato, um dos sacerdotes mais importantes da antiga aliança, do Antigo Testamento. Mas eu quero falar sobre esse início bem propriamente, que a gente sabe que Deus chamou Samuel e ele vai até Eli, pensando que era Eli que o havia chamado. E nesse momento, nesse instante da vida de Samuel, a Bíblia já nos mostrou por que ele vai até Eli. Porque ele de fato ainda não conhecia ao Senhor. E a palavra de Deus era muito rara naquele tempo. Deus não estava
falando muitas coisas, porque Deus tem a sua forma de agir. E nesse caso de Samuel e de Eli, uma das coisas que estava acontecendo é que o sacerdote maior na época, que era Eli, ele estava tendo dificuldades, ele já estava muito velho, e ele não conseguiu coordenar bem os seus filhos, e os seus filhos estavam fazendo tudo o que atraía a ira de Deus. Por isso, Deus não estava mais falando com Eli, Deus não estava mais tocando o seu coração, direcionando o povo através dele. Foi nesse contexto que nasceu Samuel, que é fruto de um milagre. Samuel é filho de Ana e de Eucana. Ana, que era estéril e que clamou e chorou a Deus por muito tempo. E por muito tempo ela não tinha resposta e não concebia um filho. Então ela fez um propósito e disse: Deus, se o Senhor me der um filho, eu o deixarei na tua presença. Ela colocou no seu pedido, no seu desejo, um propósito soberano, um propósito maior. Ela parou de pensar só em ter um filho para ela, mas pensou em ter um filho para Deus. Quem me entende, diga amém. É muito importante a gente aprender com Ana, na sua trajetória, na sua insistência. Ela aprende que parecia estar faltando algo, e ela insiste pedindo sempre um filho, ao ponto de dizer para Deus: me dê um filho, senão eu morro. Ela pedia com toda a sua alma, com toda a sua fé. Mas Ana ainda não tinha muita ideia de qual era o propósito de Deus de lhe dar um filho. Só para fazer dela mais uma mãe? Só para ela dizer para a sua concorrente: olha, agora eu também tenho um filho? Deus não responde às orações que nós fazemos por nossos caprichos. Deus responde orações que nós fazemos para glorificar o nome dEle. Porque para um filho de Deus, o mais importante de tudo é, quando recebo algo, eu glorifico o meu Deus. Se a minha empresa vai bem, a minha empresa de alguma forma vai glorificar o Senhor. Se eu conquisto algo que desejo na minha vida acadêmica, na minha vida profissional, isto que eu conquisto sempre vai exaltar o nome do Senhor. Desde um trabalho modesto, eu reconheço que foi Deus que me deu, até uma posição elevada. Tudo é para glorificar o Senhor. E Ana, ela em algum momento diz: me dá um filho então, que eu vou entregar ao Senhor. Como Deus estava aguardando alguém para substituir o sacerdote Eli, Deus de fato foi quem gerou no coração de Ana aquela determinação, porque sempre é Deus que gera em nós as coisas dele, amém? Por isso que nosso coração tem que estar aberto para Deus. Às vezes nós sempre temos as nossas vontades e caminhamos nos nossos desejos, isso é uma coisa normal, mas quando a gente para pensar no nosso Deus e o desejo de servi-lo, então a gente fala: Senhor, é aquela oração que a gente aprendeu desde sempre. Eu não sei se estamos fazendo muito essa oração, aquela que Jesus fez lá no Getsemane: seja feita a tua vontade. Amém? Amém? A vontade de Deus é melhor do que a nossa? Claro que é. Então, quando eu oro, mesmo tendo convicção de que o que eu estou apresentando e pedindo é uma bênção, tem tudo a ver com Deus, mas eu sempre digo: mas é a tua vontade que prevalece, porque o Senhor sabe o tempo certo, a hora certa, a maneira correta, o Senhor sabe tudo. E quando eu me encaixo no plano dele, então o que acontece comigo glorifica o nome dele. Quando eu me encaixo no plano dele, o que acontece comigo glorifica o nome dele. Quando eu me encaixo no plano de Deus,
aí o que eu faço sempre vai glorificar o nome dele. Eu abro a boca, está glorificando o nome dele. Eu vou para um lazer, está glorificando o nome dele. Eu vou para a igreja, está glorificando o nome dele. Eu vou para a empresa, está glorificando o nome dele, porque ele sempre estará presente. Amém? E nós sabemos disso por causa da revelação de Deus, por causa da palavra revelada. A palavra do Senhor, ela foi revelada. E agora nós estamos entrando nela. Agora eu digo, desde que ela chegou, nós estamos entrando. Ela é tão profunda, a palavra de Deus é tão tremenda, ela é a expressão do próprio Deus, por isso que é uma Bíblia só, que os filhos de Deus, que o povo de Deus estuda desde quando a gente se conhece por gente, e desde quando eles se conheceram por gente, isso já faz mais tempo do que nós. E é a mesma palavra, não mudou a Bíblia. Por quê? Porque essa palavra é infinita, é eterna. Amém? Amém? A gente vai ouvir, e se Jesus não voltar, daqui mais 1000 anos, a igreja continuará estudando. Mas vamos colocar por pessoa, alguém está vivendo já 50 anos de evangelho, 60, acabei de ouvir ali do pastor João Marcos, que ele vai fazer 55, nossa, falei a idade dele, ai meu Deus, não, homem não tem problema, ele vai fazer 55 e falou que está pedindo para Deus que essa seja a metade da sua vida. Eu falei, opa, estamos juntos, e ele vai abençoar que eu vou estar no dobro, vamos estar juntos. Então, nós queremos viver, e estudamos, e não vamos chegar na totalidade. Ela é eterna. Porém, já há uma porção da palavra que nós entendemos. Quem já entendeu uma boa parte da palavra de Deus? Quem já entendeu? Algumas bases da fé cristã. Por que eu estou na igreja? Porque eu amo Jesus. Por quê? Porque Jesus é o Filho de Deus. Todo mundo acredita nisso? Então nós já entendemos, nós já tivemos essa revelação no nosso espírito. Nós entendemos que valeu a pena ter deixado a antiga religião para estarmos num propósito de vida com Deus. Quem já abandonou bastante coisas assim para estar em Cristo, diga amém. Por que nós fizemos isso? Porque nós já entendemos uma porção da palavra que já foi revelada. E glória a Deus por isso. Amém? Tudo isso eu estou dizendo para dizer para nós todos aqui, que Samuel não tinha esse conceito, ele não tinha essa compreensão. Era raro. Quando ele escutou lá à noite, Samuel. Aí o pregador queria fazer a voz de Deus, só para dar um. Ele levanta, vai lá, fala, sacerdote Eli, o senhor me chamou? O Eli, não, volta, dorme. Segunda vez, terceira vez, o Eli entendeu o recado. Deus não está mais falando comigo, agora está falando com Samuel. E na terceira vez, na quarta vez, melhor dizendo, Deus se apresenta ali, né? Ele chega até lá, a Bíblia não revela, mas muito provavelmente através de um anjo, e Deus diz, Samuel, Samuel. E aí agora ele está entendendo, então isso aqui é Deus falando comigo. O que está acontecendo com Samuel? Ele está começando a entender como é a voz de Deus. E quando ele começa a entender, o que ele diz? Ele acata o bom conselho do velho sacerdote ali. Quando ele te chamar de novo, você diga para ele assim, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Ele sabia como era. Aí o Samuel está lá dormindo, aí Samuel, Samuel. Ele fala, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Estou começando a entender a voz do Senhor. O que eu quero dizer aqui hoje, irmãos? Nós, pela graça de Deus e pelo Espírito Santo, já estamos entendendo a voz de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Tem mais alguém que crê nisso? A Bíblia é a palavra de Deus. Diga isso para o teu vizinho aí, pelo menos de um lado. Agora, se você for proativo, você vai falar para os dois lados. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Então, quando nós estamos ouvindo uma ministração da palavra, quando nós estamos vindo para a escola bíblica, domingo, 9 horas,
a gente vem. Para que tudo isso? Eu quero entender melhor a voz de Deus através da sua palavra. Para quê? Porque isto faz a diferença. Quem não consegue compreender, continua andando meio que no escuro. Tem boa vontade, boa intenção, mas eu já ouvi dizer que alguém já disse que de boa intenção, o que é o mesmo ditado? O inferno está cheio. Então, nós queremos ouvir, queremos entender. Para quê? Para quando Deus falar algo, a gente não fazer diferente. E isso aí é uma sensibilidade espiritual que dependerá muito de um coração quebrantado e observando a maneira de Deus agir na sua palavra. Aí quando Deus fala a quarta vez com Samuel, Samuel entende, e Deus fala com ele, aí Deus dá um recado para Samuel, um recado difícil, duro. Eu vou fazer algo aqui em Israel que eu nunca fiz, mas tudo bem, agora Samuel já está entendendo quem é que está falando com ele. Deus, irmãos, Ele é na medida certa, Ele é exatamente aquilo que eu e você precisamos. Ele é tão na medida certa que Ele mesmo, através de Jesus, Ele já falou assim, olha, o meu fardo é leve e suave. Ele já estava dizendo para nós o seguinte, pode ficar tranquilo, porque o que eu tenho para você, dá para levar. Amém? Isso é maravilhoso, gente. Jesus está dizendo o seguinte, talvez tenha alguém dizendo que o negócio agora vai ser difícil, e, nossa, ser crente, misericórdia e tal. Aí Jesus fala assim, ó, o que eu tenho, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ele já deu a medida, é leve e suave, o irmão recebe. Aí o que Deus tem para nós é leve e suave. Mas é justo. Eu quero dizer que é justo, não é no sentido de justiça somente, Ele ajusta. O que Deus faz, Ele ajusta a gente num plano de vida. E a gente passa então a andar como luz, como sal. Tudo isso acontece quando eu começo a compreender a palavra de Deus e a me aplicar a ela, andar nos seus princípios. Samuel, para a gente caminhar um pouquinho com essa pessoa tão tremenda que Deus levantou, um homem como qualquer um de nós, mas que era um chamado de Deus, e nós somos chamados por Deus. Você crê que é chamado por Deus para servir o Senhor? Então, nós somos chamados, e quando Deus chama, Deus não erra. O que eu gosto lá também do Evangelho de João, capítulo 15, é que ele diz assim, não foram vós que me escolheste, mas eu vos escolhi. Deus está dizendo o seguinte, pode ficar tranquilo, não foi você que escolheu não, porque quando você escolhe, às vezes você escolhe errado, mas eu nunca erro quando escolho, e eu te escolhi. Amém? Então, Deus nos chama, e a gente começa a andar, e aí Ele vai tratando conosco na caminhada, porque tem muita coisa para acontecer. Amém, igreja? Tem muita coisa. Samuel, ele vai crescendo, e a Bíblia diz que Samuel se fortalecia, e caía na graça de Deus, na graça dos homens. Samuel foi sendo preparado. Uma das coisas que Samuel fez foi ungir os reis. Ele fez outras coisas, muitas outras coisas, mas uma delas foi ungir os reis de Israel. E a gente sabe que ele ungiu Saul numa orientação de Deus. Deus falou para Samuel, Samuel, ele saiu para procurar, acho que eram jumentos ou cavalos, jumentos, né? Ele saiu para procurar o jumento do pai dele, o Saul. Ele saiu para procurar o jumento, ele está perdido. Eu que fiz esses jumentos extraviar aí, mas é porque ele vai chegar até você. Depois você vai falar para ele onde estão os jumentos, lá para ele levar de volta. Mas ele vai chegar até você, e esse moço você vai ungir ele. Irmãos, para nós hoje é tão simples se a gente falar isso. Nossa, eu estou falando aqui de Samuel. Imagina Samuel, no contexto dele, gente. Não tem o Ademir pregando para ele lá, Samuel, ó, vai ser assim. Não tem, nem o Ademir, nem qualquer outro pregador que você acha aí o melhor da sua vida. Não tem. Samuel é ele e a voz de Deus, irmã Cristina. E ele tem que entender tudo.
Aí acontece do jeito que Deus falou. Por quê? Porque foi Deus que falou. Quando é Deus que falou, acontece do jeito que Deus falou. Amém? Quando é Deus que fala, ele vai fazer acontecer do jeito dele. Aí Samuel está lá, aparece o homem lá. Olha, estou perdido aqui, não sei o que. Samuel fala assim, é isso, está procurando o quê? Jumento, meu pai. Ah, é você mesmo, estou procurando. Deus me falou que vai chegar um procurador de jumento aqui. Aí vem aqui, e ele unge Saul. Tudo certo. Aí depois, passa o tempo lá, 40 anos, Samuel está firme. Aí ele vai ungir agora Davi, ele vai na casa de Jessé. Quando ele chega na casa de Jessé, a gente já sabe da história. O Jessé apresentou os filhos todos, e o Samuel pensou assim, estou diante do rei, vou ungir. Deus falou para ele assim, não, não é isso. Para nós é fácil entender esse contexto, irmão, porque nós estamos lendo o que foi que Deus fez. Para Samuel era tudo assim no momento. Te dar uma palavra em nome de Jesus, irmão, tem coisa na sua vida que é coisa do momento. Fique atento. Fala para o seu vizinho, fica muito esperto com Deus. Não é esperto com Deus contra, não, é com Deus, eu e Deus, esperto. Amém, irmãos? Amém? Fica esperto, porque Deus vai te dar na hora. Opa, e agora vai vir a palavra de sabedoria. Agora vai vir uma palavra que Deus vai livrar o seu pé do laço, livrar a sua fala do laço, livrar os seus ouvidos da fofoca. Deus vê a fofoca chegando e ele já vem até você e fala assim, bloqueia. Aí você vê o jeitinho da pessoa chegando, você está sabendo? Irmã, já estou sabendo. Ah, é? Já, Deus já falou comigo, fica tranquilo. Não, mas o que eu te falo? Não, já estou sabendo, pode ficar sabendo. Eu estou sabendo que Deus quis falar, o que você quer falar não precisa, fica tranquilo. Se você ficar sabendo o que Deus quer falar, você não vai se preocupar com o que os outros querem falar. Quem me entende? Se você estiver sensível ao que Deus fala, fica tranquilo. Agora, quando Deus fala, irmãos, tem comprovação. Quando Deus fala, as coisas, de fato, elas têm respaldo. Por quê? Porque Ele é o Deus que mandou escrever a Bíblia. Ele mandou escrever tudo. Não só mandou escrever, como Ele inspirou cerca de 40 escritores. Tem mais de 1.500 anos. E ela é um livro harmônico. É a Bíblia, é a palavra de Deus. Está aqui. Amém? Por isso que culto sem palavra não é culto. É igual oração. A gente vai orar, a gente fala muito com Deus. Mas a gente tem dado tempo para Deus falar com a gente? Ah, pastor, mas como assim? Uai, fica lá, irmão. Amém, Senhor. Vai louvando aí e tal. E vai deixando ele inserir. Normalmente ele vai falar muitas coisas que aliás, as coisas que estão na Bíblia, ele vai trazer na sua mente. Só que a gente na oração, a gente não tem tempo para isso. Na oração a gente vai lá e descarrega diante de Deus e fala, tchau, vou dormir que eu estou cansado. Aí Deus fala, mas agora que eu ia começar a falar, você não deu um tempo para mim. Valnice Milhomes, ela inclusive tem um livro, ela fala muito disso, sobre orar a palavra. Amém? A gente tem que aprender a orar a palavra. Como que é orar a palavra? É tudo que você for orar tem a ver com a palavra, irmão. Tudo. Estou pedindo alguma coisa. Senhor, está lá na tua palavra, está escrito assim, 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 estou orando. E vai dizendo a palavra. Porque quando você vai orando a palavra, você já está dando a Deus o lugar de fala. Amém? Amém. Eu tenho estado no propósito, eu não sei até quando que vai, Deus é que sabe, Ele vai direcionar. Deus vai me dando umas coisas e vai assim aprimorando com o tempo. Já faz um tempo que eu não posso ligar nada, nem televisão e nem celular, porque às vezes você está dormindo, você já escuta o celular ali, né? Chegando coisa, né? Tem gente que já acorda na hora, fala, não, está chegando uma coisa, tem que ver agora. Não tem não, irmão, fica sossegado. Dorme, tira, coloca lá sem som. E de manhã a gente já levanta, a primeira coisa que muita gente faz
Não é uma revelação de Deus, é uma constatação, eu acho. Já é ver o que tem aqui, que hoje tem lá. Aí você vai lá, já tem uma tragédia, às vezes, você fala, meu Deus do céu. Então, antes de você falar, vai orar, irmão, vai falar com Deus. Fala, Deus, fala comigo. Depois eu vou ver o celular, depois eu vou ver o jornal. Depois eu vou ver como é que estão as coisas, porque essas coisas vão mexer comigo. Mas antes dessas coisas mexerem comigo, eu quero que o Senhor mexa. Antes das notícias chegarem, eu quero que o Senhor chegue. Gente, eu estou falando de prática de vida normal, só para a gente viver melhor. Quem quer? Quem quer viver bem? Sem problema não existe, mas viver bem no meio do problema. Tempestade vem, o Senhor fala, eu estou contigo. O mar está bravo, ele fala, estou no barco. Está no deserto, ele fala, tem pão, tem maná, tem água, tem sombra. Está em qualquer lugar, eu estou junto, eu estou contigo. Amém? Então eu tenho tido essa prática, eu deixo aqui até como uma sugestão. Pastor, todo mundo aqui já faz as suas orações antes, a hora que levanta. Glória a Deus. Não vou perguntar quem sempre faz, mas glória a Deus. Amém. Mas eu estou dizendo para fazer orações sempre falando do Senhor. Porque às vezes a gente levanta assim e fala assim, Senhor, o Senhor sabe, né, que hoje eu tenho esse problema para resolver, o Senhor sabe que hoje eu estou muito preocupado, o Senhor sabe isso, o Senhor sabe aquilo, Deus fala assim, estou sabendo. E você sabe o que eu tenho para falar para você? Não deu tempo. O que é orar a palavra? Ouça primeiro o que Deus vai te falar, depois até o jeito de você falar os problemas para ele, você já muda. Você fala, eu ia reclamar um negócio aqui, Senhor, mas depois que eu te ouvi. Mas como é que eu ouvi Deus, pastor? Pelo amor de Deus, igreja de Jesus Cristo, Bíblia, leia. Mas vai falando, vai lendo lá, irmão. Eu fazia isso aqui até no jeito lá, que eu não sei como é que chama. Sucedeu que consumido já todos os homens de guerra pela morte do reino do povo. Entendeu? Vai ler, irmão, lê. Eu vou lá, todo dia de manhã eu falo, Senhor, primeiro sua palavra, e é um tempinho ali com Deus, aí depois que eu receber a palavra, eu falo, agora vamos ver se tem alguma coisa aqui no WhatsApp, e sempre tem alguma coisa, tem que fazer isso aqui, ok, nós vamos fazer, mas antes a palavra. Eu costumo falar com Deus, Senhor Jesus, antes de eu ver o WhatsApp, antes de eu ver qualquer coisa, eu quero orar a palavra. Aí eu faço uma oração assim, se você quiser, irmão, guarda aí para você fazer também, tá? Eu faço uma oração mais ou menos assim, ela não é exatamente igualzinha, porque às vezes muda algumas palavras, mas é assim. Jesus, eu sei que o Senhor é em Gênesis, a semente da mulher que derruba Satanás. Em Êxodo, o Senhor é o cordeiro da Páscoa. Em Levítico, o Senhor é a oferta de sacrifício perfeito no meu lugar. O Senhor é em Números a rocha ferida no deserto. Em Deuteronômio, o Senhor é o profeta dos profetas para falar com a gente. Em Josué, o Senhor é o cordão escarlate na janela de Raabe, o conquistador de Israel. Em Juízo, o Senhor é o libertador de Israel. Em Ruth, Senhor, tu és o parente remidor. Senhor, em 1 Samuel, tu és o rei esperado das nações. Em 2 Samuel, o Senhor é a confirmação da aliança. Em 1 de Reis, tu és o rei dos reis. Em 2 de Reis, tu és o rei perfeito. Em 1 de Crônicas, o Senhor é o descendente de Davi. Em 2 de Crônicas, o Senhor é o rei sábio e humilde. A minha oração é essa. E também, Senhor, tu és em Esdras o ensinador, em Neemias o construtor. Tu és, ó Senhor, lá no livro de Esther o intercessor. Em Jó o redentor que vive. Em Salmos, tu és o meu pastor e nunca me falta. Em Provérbios, tu és a sabedoria. Oh, estou precisando de sabedoria hoje, Senhor. Tu és Eclesiastes, o pregador. Tu és em Cântico dos Cânticos o meu amado. Em Isaías, tu és a ovelha muda. Em Jeremias, a justiça nossa. Em Lamentações de Jeremias, tu és a infinita misericórdia. Que bom que o Senhor está aqui comigo de manhã agora. Oh, Senhor, em Ezequiel, tu és o ser de 4 faces. Em Daniel, tu és o quarto homem da fornalha. Eu nunca estarei sozinho. Em Oséias, tu és o esposo. Em Joel, tu és a liberação da promessa. Em Amós, tu és o prumo de Deus. Em Obadias, tu és a salvação. Ó Senhor, tu és em Jonas o grande missionário para as nações. Nós vamos ganhar almas para o Senhor. Tu és em Miqueias o cidadão de Belém. Em Naum, tu és o vingador. Se alguém vier contra mim, Naum, tu és o vingador, Senhor. Tu és também, ó Senhor, em Abacuque a minha fortaleza. Em Sofonias, tu és o apacentador de Israel. Por isso o Senhor cuida bem da igreja. Tu és em Ageu o Deus da glória. Tu és em Zacarias o renovo. Em Malaquias, tu és o sol da justiça. E eu estou debaixo dessa palavra.
Ah, Deus, em Mateus, tu és o rei que voltará. Tu és em Marcos, o médico dos médicos. Em Lucas, tu és o Salvador. Em João, tu és o batizador com o Espírito Santo. E já me batizou. Às vezes dá até vontade de falar em língua nessa hora. Mas em Atos dos Apóstolos, tu és o Cristo ressurreto. Em aos Romanos, tu és a justiça de Deus. Primeiro aos Coríntios, tu és o Cristo crucificado. Em segundo aos Coríntios, tu és a imagem de Deus. Em Gálatas, tu és o resgatador, nos resgatou da maldição da lei. Em Efésios, tu és o cabeça da igreja. É o Senhor que vai pensar o meu dia hoje. Pensa aí, tu és a cabeça da igreja, eu sou a igreja do Senhor. Então, Pai, Filipenses, tu és o Emanuel. Em Colossenses, a esperança da glória. Primeiro aos Tessalonicenses, o Senhor é o Deus que virá arrebatar a igreja. Eu estou aguardando. Em segundo aos Tessalonicenses, tu és o Deus fiel. Primeiro Timóteo, tu és a esperança nossa. Em segundo Timóteo, o justo juiz. Lá em Tito, tu és a manifestação da graça que me alcançou. Lá em Filemão, tu és a manifestação do perdão que me tomou. Tu és em Hebreus o maior. Tu és, ó Senhor, lá no livro de Tiago, a verdadeira religião. Em 1 de Pedro, tu és, ó Senhor, verdadeiramente a pedra fundamental onde eu estou sustentado. Em 2 de Pedro, tu és o honrado Pai. 1 de João, tu és o Cristo. Em 2 de João, tu és o Filho do Pai. Em 3 de João, tu és a verdade. Ó Deus, em Judas, és o dominador e Senhor. E em Apocalipse, tu és o Alfa e o Ômega, o Aleph e o Tav, o A e o Z. Tu és, tu és, tu és, tu és, tu és, tu és. Ore, 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 ore. Aí depois que você faz essa oração, meu irmão, pode ligar o celular e ver o que vai ter ali, que se tiver peleja, Deus vai pelejar, se tiver notícia boa, Deus vai ser glorificado, vai ter coisas boas na sua agenda, você vai pensar na sua empresa, e vai com ele para a sua empresa, que se o inimigo lutar contra a sua empresa, lembra, ele é o vingador, ele está na frente, ele vai junto. Então, meu irmão, ore, ore, ore. Por que eu quero concluir com isso? Samuel não sabia discernir a voz de Deus, mas quando aprendeu, ficou ligado. Diga para o seu vizinho, fica ligado. Ele ficou ligado. Ele estava na casa de Jessé. Jessé apresentou os filhos todos. Ele falou, estou diante do rei. Deus falou assim, não é esse, Samuel, não é esse. Imagina se ele não tem agora discernimento da voz de Deus. Imagina se Samuel não está entendendo como é que Deus fala. Ele já tinha ungido o Aminadab, o Eliasaf, outro nome, acho que não é esse não. Já tinha ungido outro. Por quê? Porque eu senti que era esse grandão, bonitão aqui, esse tem tudo a ver com o rei. Aí Deus fala, então Samuel, eu não penso igual a vocês, eu não escolho segundo a aparência. Irmão, a gente fala disso porque está na Bíblia, mas Samuel ouviu isso de Deus lá no seu espírito, e era na hora, não dava tempo para falar assim, ô Jessé, dá um tempinho aí que eu preciso ir ali para ver como é que Deus fala. Não, agora eu já aprendi, eu já sei discernir a voz de Deus. Eu profetizo sobre esta igreja que a Bíblia não será um livro oculto, a Bíblia é um livro revelado sobre todos nós para dizer, inimigo não vai prevalecer, nós teremos a palavra na hora certa e vamos glorificar o nome dele. Não pode. Deus quer sempre que você e eu estejamos atentos. Samuel aprendeu tanto que depois ele soube discernir as coisas, e toda vez que ele estava meio confuso, Deus chegava falando com ele. Estava com dó de Saul. Samuel tinha um apego, um dó. Deus disse, Samuel, até quando? Eu entendi isso. Então, ele aprendeu bem. Eu gosto também do Salmo 119. É o livro mais comprido, né? O capítulo mais longo da Bíblia, né? 176 versículos. E eles são escritos de forma assim, poética, né? Acróstico. Cada 8 é de uma letra do alfabeto hebraico. São 22 letras, então dá 176. Mas no 11, no versículo 11, o salmista está dizendo assim, eu guardei a tua palavra. É igual o pessoal da mídia aí que está ligado. Escondi. Gosto dessa tradução também, escondi. Escondi, ninguém vai roubar de mim. Amém?
escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Eu escondi, Senhor, está aqui. Eu vou ter lutas, vou ter provas, não sou perfeito, o Senhor sabe muito bem disso, mas a tua palavra está latente, a tua palavra está escondida e eu sei aonde guardei, aonde escondi. E eu declaro, irmão, o que Deus fala na sua palavra, eu declaro sobre você. O Espírito Santo, em todo tempo, estará atento para... Você precisou, ele vai tirar a palavra, está lá. Mas o Espírito Santo não é igual a algumas pessoas que antigamente faziam, não. Pegava aquela coisinha de promessa. Hoje eu acho que nem sei se tem mais isso. Confesso que eu não sei. Aquela caixinha de promessa, que só tinha coisa boa também, né? É? Não tem. Ah, é só promessa. É outra. Caixinha de promessa só tem que ter promessa, né? Vai que você tira lá e fala assim, esse que eu te digo, vai tomar vergonha na sua cara e para de ficar pegando sorte aqui bíblica, né? Mas isso não tem. A pessoa só tem coisa boa. Agora não existe mais, você tem que pegar essa palavra. Só que aí o Espírito Santo ele vem e fala assim, meu filho, você está com a palavra aí dentro? Estou. Então, eu sei de onde tirar ela para colocar para você. Ela está no seu coração a palavra? Tá. Já leu? Já li. Tem buscado mais? Tem. Então o Espírito Santo vem e ele sempre vai trazer para você a palavra que está lá. Pastor, e se faltar alguma coisa da palavra que eu ainda não vi, como é que eu faço? Misericórdia. O Espírito Santo tem ela, ele vai te dar também, mas ele está vendo que você já tenha guardado. Amém? Não deixemos de continuar ouvindo a voz de Deus através da palavra. Samuel errou. Samuel também teve um momento difícil, teve. Mas toda vez que tinha um momento difícil, Samuel tinha um Deus que estava ali com ele, dizendo, Samuel, eu te conheço, eu te levanto. Eu te levanto porque eu quero te usar. Deus quer usar todo mundo que está aqui, quem crê? Todo mundo, por isso que ele vai levantar cada um, em nome de Jesus.